Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 26 de julho. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, com tudo que é destaque aqui no Parlamento Catarinense. Eu sou Delona Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa, e aqui comigo está o meu colega Paulo César, também da TV da Assembleia Legislativa. Boa tarde, PC. Oi, Delu, bem-vinda. Obrigado pela companhia mais uma vez. E olha, para quem nos acompanha, não podemos deixar de informar que nós estamos em sinal aberto na Grande Florianópolis, região de Blumenau. E para quem não tem o sinal aberto, pode acompanhar pelo YouTube, @AssembleiaSC. Isso, e o programa Conecta também é transmitido pela rádio da UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa o programa de hoje aqui do Conecta falando de uma reunião da Comissão de Finanças e Tributação que foi realizada na manhã de hoje, quando os deputados dessa comissão aprovaram um relatório vista referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias. Eles aprovaram essa Lei de Diretrizes Orçamentárias encaminhada pelo governo com algumas alterações sobre o teto de gastos que valia para o Executivo e agora vai valer para todos os poderes. É isso, PC? A proposta original era essa, Delona, que ficasse apenas com um teto de gastos para o Poder Executivo, o que causaria aí um problema até mesmo institucional, porque os outros poderes teriam liberdade de ultrapassar um limite que já era estipulado aí para o Poder Executivo dentro da proposta. Outra mudança ou outra alteração por meio de uma emenda que foi apresentada diz respeito à questão de programas de governo como o Plano 1000, por exemplo, e que não tem previsão orçamentária, o que poderia ser suprimido numa virada de ano ou até mesmo mudança de gestão. Então, uma emenda acabou trazendo esse programa, assim como outros, previsto já no orçamento para 2023. Lembrando, Delona, que a LDO ela é uma prévia do que vem na Lei de Diretrizes Orçamentárias e que prevê aí o investimento e gastos do governo do Estado. E a estimativa para o ano que vem é de 43 bilhões de reais. 10 bilhões a mais do que o estimado para esse ano, né, PC? Um bom montante a mais. Isso, então, foi na reunião da Comissão de Finanças e Tributação e na manhã de hoje a gente também teve reunião da Comissão de Constituição e Justiça com a aprovação de alguns projetos, incluindo um deles que dispensa o licenciamento ambiental para as intervenções de conservação, manutenção e pavimentação de estradas que já estão em operação aqui em Santa Catarina. Que alteração é essa, PC? Olha, o que diz respeito à licença ambiental, os municípios ou até mesmo o Estado teriam que fazer a solicitação desse documento para que tivessem uma prerrogativa legal e poder fazer execução de melhorias, reformas ou reparos nas rodovias, em especial em algumas áreas próximas a matas e áreas de preservação. Com essa decisão por meio de projeto que está avançando no Parlamento Catarinense e que foi acatado pela Comissão de Constituição e Justiça, libera-se aí então para que os municípios e Estado possam fazer as obras sem licenciamento. Isso não quer dizer que eles fiquem isentos de responsabilidades. Se houver algum impacto, eles poderão ser acionados, inclusive de forma judicial. Esse foi um dos projetos discutidos e aprovado, então, e um outro projeto que foi aprovado prevê a criação de um novo fundo aqui em Santa Catarina, um fundo estadual voltado ao combate ao câncer, PC. É isso aí. A Rede Feminina de Combate ao Câncer, Delona, tem enfrentado algumas dificuldades em Santa Catarina. O problema se agravou com a pandemia de 2019 e que exigiu que a Rede Feminina de Combate ao Câncer começasse a buscar alternativas. A de Joinville, para se ter ideia, chegou a cogitar o encerramento ou suspensão das atividades e atendimento às vítimas de câncer por falta de recursos, porque muitas vezes os doadores são empresários, pessoas da comunidade. Com a redução de arrecadação, inclusive por parte das empresas que ficaram fechadas durante a pandemia, houve uma redução na arrecadação dessas empresas, o que colocou numa situação um pouco mais delicada e não permitiu esse avanço. E aí surge esse projeto de lei por meio do Parlamento Catarinense que visa instituir uma parcela do Fundo Estadual de Saúde para as redes femininas de combate ao câncer. Claro que tem regras. Uma delas é elas estarem inseridas aí no contexto de filantropia. Exatamente, PC. Falando da Rede Feminina de Combate ao Câncer, na reunião da Comissão de Saúde, realizada aqui pela Assembleia Legislativa também na manhã de hoje, foi aprovada uma homenagem às voluntárias da Rede Feminina de Combate ao Câncer. Seria um dia especial dedicado a essas pessoas que atuam de graça, né? Trabalhando em prol dessas pessoas que têm câncer, buscando advogado, buscando tratamento, recuperação, sem ganhar nada em troca. Exatamente. Olha só, para se ter uma ideia, a Rede Feminina de Combate ao Câncer em Santa Catarina conta com cerca de 4.000 voluntárias em centenas de entidades espalhadas por todo o estado catarinense. E aí a gente vê a importância desse trabalho, que chega realmente a trazer um benefício a essas pessoas que precisam do apoio, do suporte e nada mais depois de superar a doença ter todo esse aporte. Por isso aí
é louvável, porque são pessoas que se doam, algumas já atravessaram esse processo e decidiram se doar também àqueles que estão enfrentando a doença. Lembrando então que todas essas matérias, esses projetos que foram aprovados na Comissão de Finanças e Tributação, na Comissão de Constituição e Justiça e também na Comissão de Saúde já estão disponíveis para serem acessados no nosso portal de notícias, o www.alesc.sc.gov.br, e também é possível acompanhar as reportagens nos nossos canais do YouTube, Assembleia SC, e também nas nossas redes sociais. Inclusive agora a gente conversa com o nosso colega Lucas Diniz, que já está aqui com a gente, vai falar um pouco dos destaques das nossas redes. Boa tarde, Lucas. Oi, tudo bem? Oi, Delu. Oi, PC. Olá, vocês que nos acompanham. Então, o nosso destaque de hoje vai para a conversão aí, né, em lei de uma medida provisória que cria o SC Mais Moradia, que é um programa aí que prevê a construção de casas populares aí, voltadas para pessoas em situação de pobreza. Então, o programa vai priorizar alguns municípios que têm os IDHs mais baixos, aí no caso até de 0,69. Então, essa é uma conversão que foi aprovada aqui. A gente fez uma postagem. Se você ainda não deixou sua opinião, é só entrar no nosso Instagram e comentar, @AssembleiaSC. Olha a importância desse projeto, dessa nova lei em Santa Catarina, Lucas, porque a estimativa aí é que existem em Santa Catarina mais de 200 mil famílias que não têm casa própria. E aí a gente vê que o índice é muito alto, o déficit é alto, e essa proposta visa atender aí pelo menos 70 mil famílias nesse primeiro momento. O investimento é de 70 milhões e recentemente, em junho, o governo anunciou aí um investimento de 70 unidades, a custo 70 mil cada uma. E são casas de 40, 45 metros quadrados que atendem aí programas governamentais. Notícia boa para o catarinense, notícia boa para a população, mas lembrando que não adianta sair correndo, né, Lucas, em busca de cadastro, porque o próprio governo e os municípios vão fazer ou utilizar como parâmetro o cadastro único, onde já tem todos os dados dessas famílias e que identifica aí realmente a linha que está estabelecida e prevista nesse programa. Inclusive, né, os municípios que primeiro vão receber essas casas, essas residências, são os municípios mais carentes aqui de Santa Catarina. Essas casas vão ser construídas pelos municípios que vão ser os proprietários dessas casas, dessas residências, e vão ceder para a população por um período de até 10 anos, se eu não me engano, né? Exatamente. Sob responsabilidade do município a manutenção e preservação desses imóveis, ou seja, não poderão vender, não poderão negociar, Lucas, e isso também é importante porque, às vezes, numa necessidade, a pessoa se desfaz do bem e aí volta para uma situação mais delicada que é o aluguel, que hoje a gente sabe que qualquer imóvel aí não baixa de R$1.000. Lucas, obrigado. Valeu. Obrigada, Lucas. Conversamos então com o Lucas Diniz, falando desse destaque aí das redes sociais da Assembleia Legislativa. Lembrando sempre que é só procurar por Assembleia SC para ficar mais informado sobre o que acontece aqui no Parlamento. E na manhã de hoje a gente teve uma audiência pública promovida pela Comissão da Saúde para discutir justamente a saúde dos povos indígenas que estão aqui em Santa Catarina. São mais de 13 mil pessoas de 3 etnias diferentes, né, PC? Xoclengue, Cangangue e Guarani, que vivem em 57 aldeias aqui do estado e falaram sobre o que estão precisando nessa questão da saúde. Exatamente. Há uma deficiência, existe uma luta muito grande pela demarcação de terras, por outros objetivos, mas essas famílias são cerca de 3 mil que buscam aí em 28 áreas consideradas terras indígenas em Santa Catarina, qualidade no quesito saúde. E essa audiência pública trazida para o Parlamento catarinense é uma forma de participação do poder legislativo no contexto indígena. A gente sabe que a legislação que rege sobre eles é federal, o Estado não tem intervenção, mas a saúde é pública e o Estado tem participação efetiva e pode contribuir. Então essa audiência pública traz a problemática para o Parlamento catarinense, os deputados ouvem os povos indígenas, buscam alternativas para que o Estado também seja parceiro no atendimento primário, pelo menos, dessas famílias que tem sido, além da redemarcação de terras, uma luta, a saúde, a qualidade de saúde também. Se já é difícil para nós que vivemos no perímetro urbano, o sistema público de saúde, imagina para os povos indígenas que estão isolados e, podemos dizer até de uma forma, à margem dessa sociedade. Lembrando então que a nossa equipe de reportagem acompanhou essa audiência pública que foi realizada na manhã de hoje aqui na Assembleia Legislativa e as reportagens completas estão na nossa agência de notícias.
E hoje, terça-feira à tarde, é dia de sessão ordinária aqui no Parlamento. A gente tem a previsão da votação de alguns projetos de lei aqui, inclusive um estipulando o mês de maio como aquele dedicado às ações de promoção à saúde dos animais aqui em Santa Catarina e um outro projeto também criando o Dia Estadual do Queijo Artesanal. Além disso, ainda na tarde de hoje, a gente tem a previsão... Foi, na verdade, uma convocação, né? O secretário de Estado da Saúde vai comparecer aqui na Assembleia Legislativa para falar sobre UTIs pediátricas. Um problema grande, a gente tem percebido aí a falta de leitos de UTIs. Para se ter uma ideia, chegamos aí a números negativos de leitos de UTI pediátrica e neonatais em Santa Catarina. Existem, infelizmente, registros de mortes e que se tornou aí um tema polêmico em Santa Catarina por conta da falta de atendimento nesses quesitos para essas crianças. E a gente sabe, Deluana, que a saúde infantil sempre é mais delicada, exige um pouco mais de cuidado. Então, o secretário vem trazer um panorama, um plano também de ação do governo para minimizar os impactos e tentar buscar aí alternativas de busca de abertura de novos leitos, mas também uma reorganização de proposta do Estado para atender essa demanda aí, esse déficit em Santa Catarina, que se agravou por conta do inverno e também decorrência da pandemia. Então, a previsão é que essa vinda do secretário da Saúde, Aldo Batista Neto, aqui na Assembleia Legislativa, está prevista para as 15 horas da tarde, vai ser transmitida ao vivo aqui pela TV da Assembleia Legislativa e também pelo nosso canal no YouTube, Assembleia SC, e a gente vai fazer as reportagens e acompanhar esse assunto que é muito importante aqui para Santa Catarina. Além disso, ainda no dia de hoje, a gente tem um fórum alusivo ao Julho Verde, que é um seminário, na verdade, sobre câncer bucal, PC. Exatamente, Delona. E olha, quando a gente fala de câncer bucal, a gente não fala só da estrutura de boca. A gente fala de toda a estrutura de face e que pode trazer alguns problemas e há necessidade de um cuidado extremo. E a prevenção em qualquer área é o melhor remédio. Então, esse seminário vai esclarecer um pouco mais sobre as doenças relacionadas ao câncer de boca, então que a gente fala de uma estrutura mais ampla que só a região bucal, mas que exige também, Deluana, um cuidado mais específico e que as pessoas fiquem atentas a qualquer anomalia. Esse seminário esclarece e coloca de novo, que a gente disse antes, o Parlamento Catarinense nas discussões de saúde pública, que tem sido um dos grandes temas debatidos no Parlamento Estadual. Isso, então, na tarde de hoje e também na tarde de hoje a gente tem o lançamento de uma nova frente parlamentar aqui em Santa Catarina, uma frente em defesa do serviço público, que na verdade está focando principalmente nessa questão da previdência dos aposentados aqui em Santa Catarina, né, PC? Todo mundo diz que a previdência pública sempre é um gargalo aí de escoamento de muito recurso público. Por isso, há necessidade de se debater para que se busque aí alternativas de um controle mais amplo, de interpretação mais digna de justa também em relação aos servidores e para demonstrar que o Estado e também os poderes constituídos, que também contam com essa fatia dos recursos para a aposentadoria do servidor público, possa reorganizar a estrutura, encaminhar e minimizar os impactos e os efeitos na sociedade, que é o que mais se cobra. Isso aí, PC. Então, só para terminar, lembrando que a Assembleia Legislativa também é parceira de um novo projeto aí voltado para as eleições, uma campanha, na verdade, prevendo a fiscalização do uso de recursos durante a campanha, um assunto que está na ordem do dia aí também, né, PC? Não tem como ser diferente, Sim. né? Nós temos aí a maior fatia de recurso público destinado para campanhas, para fundos partidário ou de financiamento eleitoral neste ano. Nós acompanhamos aí o lançamento da campanha por parte do TRE, em parceria com várias instituições públicas, civis e também que estão apoiando, inclusive, o Parlamento Catarinense. Para você ter uma ideia, o Você Vê vai liberar uma plataforma para que o cidadão, partidos, candidatos possam fazer aí denúncias e trazer informações para a Justiça Eleitoral poder avaliar, averiguar e se houver alguma irregularidade na utilização dos recursos públicos para que esses responsáveis sejam aí cobrados e punidos dentro da legalidade. Para se ter uma ideia, essa plataforma vai estar disponível full time, tempo real. Denunciou, caiu lá, já terá um procedimento. Isso demonstra a transparência no processo, lisura e que a Justiça Eleitoral catarinense é pioneira nesse sistema e vai apresentar ao TSE e aos outros TREs de todo o Brasil. Lembrando, né, que esse fundo partidário e também o fundo de financiamento das campanhas reúne só nesse ano bilhões de reais voltados para a eleição desse ano. Né? O financiamento, 4,9 bilhões. Sim. E o fundo partidário aí com 1,1 bilhão. É muito dinheiro, é dinheiro público e aí, se bem aplicado, tem retorno para a sociedade também no esclarecimento e nas imagens e na forma de tratamento também da situação política do Brasil. É um assunto delicado, mas que há necessidade de se debater. Lembrando então que todos esses assuntos estão na nossa agência de notícias, nos nossos canais nas redes sociais e o programa Conecta vai ficando por aqui. É isso aí, Delana. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Obrigado a você que está em casa e até amanhã. Até amanhã. Boa tarde para todos.